Pode ser que seu VO2 não seja o melhor determinante de performance. Complicou agora, hein? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar consciência. Gente, meus últimos vídeos foram sobre FTP e VO2. E agora eu quero relacionar um com o outro, para vocês entenderem como a gente pode escolher tipo de treino e o que você quer adaptar baseado nessas informações, tá? O VO2 máximo é o teto. Então, se você tem um VO2 mais alto, com certeza você tem mais espaço para crescer seu treino, você pode ficar muito melhor. Os caras que têm um VO2 muito alto são os caras que vão ser os atletas de ponta. Se você tem um VO2 mais para baixo, vai ser mais difícil você chegar lá. Mas, uma coisa muito importante é, meu FTP pode estar, quando a gente mede, a gente pode saber em que porcentagem ele está do VO2 máximo. Então, quanto mais próximo do máximo, melhor eu estou de treino, certo? Inclusive, se você às vezes chega num ponto que você não consegue mais subir seu VO2, seu FTP, perdão, e aí você tem que trabalhar VO2. Então, saber essas informações é bem interessante, por isso que eu falei no vídeo do teste de VO2, que é legal você ter essa informação da porcentagem que você tá para você poder melhorar. O que significa? Se você tem um FTP alto, um FTP bom, você tem uma capacidade aeróbica boa. Então, você é o ponto que acima daquilo você vai fadigar mais rápido e abaixo daquilo você vai fadigar mais devagar. Então, conforme você aumenta o seu FTP e estende ele, ele fica mais longo, as intensidades abaixo vão ficar mais fáceis de trabalhar, tá? Sempre, se você tem, é assim, se tem um FTP de 300, você vai rodar 250, muito mais fácil do que o cara que tem um FTP de 250 rodar 250. Um tá morrendo e o outro tá andando 50 watts abaixo. Então, ele tem uma capacidade de fazer esse estímulo por muito mais tempo. E aí entram várias coisas, que eu já comentei também. Como que a gente treina isso? Melhorar a capilaridade nos vasos, melhorar nosso volume sanguíneo, nossas hemácias, nosso débito cardíaco, volume sistólico do coração. Essas adaptações são algumas mais rápidas, algumas mais demoradas, mas elas têm que ser treinadas para melhorar a longo prazo. Então, uma coisa que conta também é tempo de treino. Quanto mais tempo de treino, mais adaptações você vai estar. E aí, cada temporada você consegue subir um pouquinho mais. Para formar um atleta não é uma coisa simples, demora um pouco, gente. Beleza. Uma coisa bem legal quando a gente está testando o VO2 é que a gente consegue fazer uma medida. Hoje está até na moda, o pessoal fala muito de Fat Max, mas na verdade a gente consegue fazer uma medida que chama coeficiente respiratório e a gente determina o consumo, se é predominantemente de gordura ou de carboidrato, tá? A gente vai ter um valor ali que geralmente é de 0,7 a 1, que é onde você vai ter essa medida. Então, quanto mais próximo de 0,7, maior o predomínio de gordura. Teoricamente, em 0,7 você está consumindo, metabolizando só gordura. E quando você chega próximo a 1, você está predominantemente utilizando carboidrato, tá? Fat Max vai estar na zona que tem a maior queima de gordura aí. Depois a gente faz um vídeo para explicar a confusão do Fat Max, que é difícil também de... Tem algumas coisinhas aí que eu acho que são meio erradas conceitualmente da galera. Mas beleza. Então a gente determina isso também no teste, tá? É mais uma coisa que eu não falei em outros vídeos, mas a gente determina esse consumo. E quando a gente está no nosso FTP, nem sempre a gente está em 1, tá? Como é aeróbico, ainda vai ter um pouco de consumo de lipídio, lógico que isso depende de atleta, depende da sua vascularização, do seu coração, do seu metabolismo, da sua dieta, até a dieta pode influenciar nisso, tá? Para entender um pouquinho mais, eu trouxe aqui um artigo que eu acho bem legal. Eu não vou discutir o artigo inteiro, mas eu vou tirar alguns dados que são bem interessantes desse artigo. Esse é um artigo de 1988. Um dos coautores é o Andrew Coogan, que é o pai do FTP, mas nessa época não tinha FTP ainda, tá? O cara estava medindo o segundo limiar mesmo, porcentagem do VO2. E o Coyle também é um cara, um fisiologista que
foi meio que o mentor do Andrew Coogan. Então, é um clássico, um estudo bem antigo, mas ele é bem completo. Eu vou deixar o link na descrição com o nome do artigo e você dá uma lida lá, quem tiver interesse, que é bem completo mesmo. Os caras fizeram uma medida de lactato, biópsia muscular, tem tudo. Tipo de fibra, 1, 2, que a gente comentou um pouquinho, mas vai ter um vídeo sobre isso também. Beleza, o que os caras fizeram? Eles queriam ver determinantes de performance em ciclistas bem treinados. Eles escolheram ciclistas que tinham um VO2 próximo, tá? Então, todos os 14 ciclistas do estudo tinham, na média, um VO2 de 4,8 litros por minuto. O peso deles também não era tão diferente, então, em ml por quilo minuto, deu ali em torno de 67, mais ou menos, tá? Então, eram caras bem treinados mesmo. Quem tem um VO2 aí acima de 60 sabe como é difícil de chegar nisso. Beleza. E aí, como que eles dividiram? Eles fizeram 2 grupos com 7 ciclistas em cada grupo. A divisão foi feita baseada onde estava o segundo limiar em relação ao VO2. Então, o grupo H, que é o high, estava a 81% do VO2, tá? Então, o FTP deles estava a 81% do VO2, estava mais próximo do teto. O grupo low estava a 65% do VO2, se eu não me engano é isso, tá? Então eles estavam bem lá para baixo. Lembrem, eles tinham o mesmo VO2, mas o que aconteceu quando eles botaram esses caras para fazer um teste a 88% do VO2 máximo até a exaustão? Então 88%, um grupo era 81, estava acima do FTP, mais próximo. O outro grupo era 65, então eles estavam bem longe do FTP, era bem acima. O que aconteceu foi o seguinte: o tempo até a exaustão foi metade, tá? Então o grupo H fez 60 minutos na média e o grupo Low fez 29 minutos só. E eles mediram lactato no fim desse teste. Quando eles mediram lactato, mesma coisa. O grupo High estava 7, mais ou menos, e o outro grupo Dobo, 14. Sendo que o legal desse estudo é que eles botaram individualizado. Então tem lá indivíduo 1, 2, 3, 4 e tem todas as medidas do indivíduo. Teve cara que fez 12 minutos só e com lactato de 18. Então esse cara tava fazendo um tiro, né, gente? 12 minutos foi sofrido para ele. Então, a gente vê que é totalmente diferente, entendeu? Vocês têm o mesmo VO2, mas quem tem o FTP lá em cima, um FTP mais alto, tá bem melhor treinado e vai aguentar muito mais coisa. O segundo teste que eles fizeram foi botar os caras para fazer 30 minutos a 80% do VO2 máximo. A gente tem que lembrar que lá nessa época se prescrevia exercício por porcentagem de VO2 máximos. Eles achavam que todo mundo que tivesse, por exemplo, 80% do VO2 estaria mais ou menos na mesma intensidade. Até hoje você vê gente falando isso, tá, gente? Esse dia eu ouvi um podcast e o cara falou: ah, mas se o cara. Quanto que é essa intensidade? 75% do VO2 máximo? Isso não é uma intensidade, na verdade, tá? Tá uma marca, mas para cada pessoa vai ser individual. Então, eu acho bem mais legal para a gente do ciclismo, principalmente, usar nosso FTP para criar nossas zonas. E aí você sabe que você tá a tantos por cento do seu FTP. Junta isso com percepção de esforço, quanto mais dado, melhor, hein? Então, usa potência, usa percepção de esforço e usa frequência cardíaca e mistura tudo. E a gente tem que se conhecer para saber o que a gente está fazendo, qual que é a intensidade. Beleza, voltando aqui para o artigo, os caras 30 minutos, 80%. E aí, eles mediram o R. Lembra que eu falei lá do coeficiente respiratório? Os caras que estavam próximo do FTP, que estavam ali 81, eles tinham um FTP na média de 81%, estavam fazendo um treino a 80%, eles estavam abaixo do FTP até um pouquinho. E o consumo o R deles estava em torno de 0,84. Ou seja, eles ainda consumiam muita gordura nessa intensidade. Já os caras que estavam no grupo low, que estavam todos acima do seu FTP, porque eles tinham 65 de média ali, e eles estavam andando 80%, estavam muito acima do FTP e eles estavam com um R de 0,94, ou seja, praticamente estavam usando quase tudo. Tem uma tabelinha para saber exatamente quanto que é a porcentagem, mas eles estavam bem dependentes de carboidrato
E a gente consegue ver isso por aquela análise de lactato, tá? Tem análise de lactato, mas eles fizeram uma coisa mais legal. Eles mediram o glicogênio utilizado. E o glicogênio utilizado foi praticamente o dobro também no grupo que estava rodando acima do FTP, tá? Então, para pessoas que têm o mesmo VO2 ou estão próximas ali, com certeza o seu FTP é o marcador de performance. O cara que tem um FTP melhor, mais alto, mais próximo do VO2 é o cara que vai performar melhor. Isso é totalmente relacionado com a nossa prática, gente, porque assim, eu tenho atletas que vêm aqui e falam para mim: "Ah, eu fui sair com uma galera, a galera era mais forte, a gente deu umas apertadas no começo e no final eu quebrei ali, depois de tal quilômetro eu quebrei, mas foi uma coisa meio inesperada". Gente, se você andar acima do seu FTP, você vai entrar na sua reserva de glicogênio. Você vai ter que usar esse glicogênio. A célula, aquilo que eu falei, a gente começa a recrutar células menos eficientes, elas são mais glicolíticas, mais anaeróbicas, e aí elas utilizam mais esse carboidrato, a produção de lactato é maior, você vai se aproximar da fadiga, tá? Então, isso é bem interessante, tá ali, tá no artigo, leiam lá que vocês vão entender isso, e aí vocês vão ver que realmente isso existe, que você tem que cuidar do seu glicogênio muscular. Então, saiba onde é o seu limite e aí você monta a sua estratégia de prova, de corrida baseada no seu limite. É lógico que na prova a gente tem um a mais ali, mas você tem que ter uma noção de onde você está. E outra coisa legal desse estudo é isso. Se você faz um teste de VO2 e você vê que você está 70% do seu VO2, do seu FTP, você tem muito chão para crescer. O cara melhor ali do estudo era 86%. Ele chegou. Então você pode jogar esse seu FTP, vai ter ainda espaço para crescimento, você pode jogar. Agora, se você é um atleta que está já com dificuldade, seu treino está difícil, você vai lá e faz um teste, seu FTP está 86, talvez mais, do seu VO2, está na hora de você mudar de treino. Você vai ter que fazer um treino de VO2, você vai ter que aumentar esse teto, entendeu? Foi isso que eu comentei no último vídeo. Às vezes a gente precisa aumentar o teto desse atleta para ele ter margem para ganho. Se estiver batendo a cabeça no teto, não tem jeito de ganhar mais nada ali. O seu VO2 é o limitante. Então, chegou próximo dele, não vai ter jeito. Você tem que aumentar ele. Então, pensando nisso, a gente vai montar a estratégia de treino certa para você ter essa adaptação. Porque isso é uma coisa bem interessante, gente. Os caras veem, a gente vê lá o atleta postou, hoje está na moda, o atleta profissional posta um treino lindo, maravilhoso, cheio de intervalos lá no Training Peaks dele ou no Strava, e a pessoa olha aquilo e quer copiar. Não tem jeito, gente, não dá para você copiar, você não sabe aonde que o cara está treinando, qual que é o limiar dele, onde que ele está, qual a intensidade e qual é a adaptação que ele está buscando. Então, tomem cuidado em imitar treinos dos outros. Você tem que, eu acho que o principal, se você se treina ou se você tem um treinador, o certo é se avalie primeiro, saiba onde você está, descubra os seus potenciais de ganho e aí você vai montar uma periodização para ter as adaptações que você deseja, tá? Então não é só ir lá e fazer o protocolo X, Y, Z que alguém postou ou até que você leu no artigo, porque, por exemplo, esse artigo aqui é em ciclistas bem treinados. Então, tem um coorte ali, uma população ideal. Se a gente pegar artigos que falam sobre HIIT, por exemplo, em pessoas que não treinam, vai melhorar o VO2. Tudo melhora o VO2 se você está saindo do seu sofá para ir treinar. Seu VO2 vai melhorar. Então, tomem cuidado. Vamos saber onde a gente está e aonde a gente quer chegar para a gente estimular os sistemas certos e ter as adaptações que a gente busca para ter performance. Beleza? Fica essa dica, valeu, treine com ciência. Gostou do conteúdo? Compartilhe, dá um like aí pra gente. Se você tá a fim de entender mais sobre isso, segue a gente que sempre vai ter informação legal. Valeu, galera!